Chegou a hora de montar o nosso time da temporada para o Fantasy da PL. Olá, fãs da PL Brasil, tudo bem com vocês? Chegou a tão esperada hora de montarmos o nosso time da temporada da Premier League para o Fantasy, pensando em pontuar bastante e também torcendo para que vocês vão muito bem, espero estar ajudando todo mundo. Sem mais delongas, vamos lá escolher os nossos atletas para a temporada. Vamos lá então. Existem várias estratégias para montar o time, tá? Eu particularmente prefiro seguir a estratégia de pegar os caras que eu considero indispensáveis, essenciais, e aí montar o time em volta deles de acordo com o meu orçamento, tá bom? Eu vou usar essa estratégia, mas aí também você pode escolher o que você prefere fazer na montagem do seu time. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz uma consulta prévia ao mercado, dei uma olhada nos jogadores que existem ali e nos preços, então eu vou passar um pouquinho rápido sobre cada contratação. Mas se vocês tiverem dúvidas, como sempre, fiquem à vontade, mandem nos comentários, falem comigo, pode ser pelo Instagram, no @leo.zacarin, pode mandar para o Instagram da PL Brasil também que eu olho, enfim, fiquem à vontade, podem tirar as dúvidas, não quero ninguém com dúvida, só para o vídeo não ficar muito longo mesmo, beleza? Vamos para a tela então, lembrando que temos 100 moedinhas, 100 dinheiros para comprar os jogadores. Eu limpei o time que eu fiz umas experimentações aqui, por isso que tem o nome dos carinhas aqui, mas eu não vou contar com eles não, tá? Eu vou escolher outros jogadores para o nosso time. Vamos começar então com os jogadores que eu falei que eu considero essenciais. O primeiro deles com certeza é o Salah. Vou já colocar ele no nosso time, por quê? Na primeira rodada a gente tem que pensar tanto no jogo, né, quanto no resto da temporada. E o Salah tem um primeiro jogo muito legal. Eu vou abrir para vocês verem os jogos da primeira rodada, mas o Salah tem um jogo bem legal. Então eu quero ele também para a temporada. Eu quero o Alexander-Arnold, acho que ele vai ser uma ótima, foi o cara que mais pontuou entre os zagueiros na última temporada. Eu faço muita questão de ter o Aubameyang no time também, porque é o cara que foi vice-artilheiro do campeonato. E ele foi relocado para meia nessa temporada, então meio de campo, quem viu o primeiro vídeo lembra que pontua mais do que atacante, quando faz gol, né? Então eu trouxe o Aubameyang. E um cara que eu quero trazer também é o Danny Ings, que pontuou muito na última temporada, também fez muitos gols. E por fim, eu quero ter o Timo Werner no time de qualquer jeito, porque eu acho que esse novo Chelsea renovado vai confiar muito nele para fazer os gols. Ele vai ser o fazedor de gols desse time renovado. Então, eu trouxe só 5 jogadores por enquanto, mas já gastei metade do meu dinheiro, tá? Mas tá tudo bem. Como eu disse, eu prefiro trazer os caras em quem eu confio mais e aí montar o time em volta deles. Vamos fazer o nosso elenco então em volta desses 5 jogadores, tá bom? Nossa, Léo, o De Bruyne, você falou dele todo o vídeo, não vai trazer o De Bruyne? Por enquanto não, porque, vamos lá, jogos da rodada. Manchester City e Manchester United não vão jogar na rodada, tá? Então, por mais que eu queira o De Bruyne e vou trazê-lo assim que possível, ele não vai estar no nosso time agora porque o City não vai jogar. Mesmo caso do United, então eu não vou trazer ninguém do United nessa montagem de time. E aí eles enfrentariam Aston Villa e Burnley, que também não vão ter jogadores nessa rodada, tá bom? Então vamos lá montar o nosso time. Como eu falei, eu já dei uma pesquisadinha rápida de mercado e vi várias boas oportunidades, então são dicas boas para vocês também. Vou preencher o nosso gol ali com o McCarthy do Southampton, que custa 4,5 só. Os outros goleiros que foram os melhores pontuadores do Fantasy estão de 5,5 para cima, ó, podem ver aqui, se você mudar o filtro para goleiros, os melhores goleiros estão de 5,5 para cima, ó, do De Gea para cima. Então eu quero gastar menos dinheiro no gol, porque goleiro geralmente não pontua tanto, né? Então eu vou deixar um goleiro um pouco mais tranquilo. E o outro goleiro que eu vou trazer é o mais barato do jogo, é o Nyland, do Aston Villa, que é titular, é o único goleiro de 4 que... É o único goleiro que custa 4 e é titular. Então eu vou deixar ele aqui no nosso gol para preencher. Indo para a zaga, pode ver que eu deixei 4 espaços, né? Eu vou também tentar explorar algumas boas opções e baratas para vocês. A primeira delas é o Vinagre, do Wolverhampton. O Vinagre é um cara de um time que vai bem defensivamente, que é o Wolverhampton, e deve ter mais chances agora que o Doherty saiu, né? Então, vou apostar minhas fichas defensivas um pouco no Vinagre. 2 caras jovens que têm tido oportunidades também no time e custam barato são o Brandt White, do Everton, 4 também, assim como o Nyland. O Justin, do Leicester,
4,5 também baratinho, aí com a saída do Tewell e a lesão do Ricardo Pereira, a gente ainda não sabe se ele volta agora ou não, é uma ótima opção. Ficou uma vaguinha aqui e aí talvez seja legal a gente colocar alguém de um pouco mais de peso, né, de algum dos times grandes, e uma boa opção que eu vi é o Davies do Tottenham, tá? Ele é um cara em quem o Mourinho confia bastante. O Davies é um cara que pode pontuar bem tanto ofensiva quanto defensivamente, então é um cara em quem vale a pena apostar, também não está tão caro assim, e é titular de um time no Big Six, né? Com um treinador conhecido por ser defensivo, então pode ser que dê certo aqui, vamos apostar nele também. Meio de campo, assim como McCarthy e Ings, temos uma outra opção boa do Southampton, que é o Ward-Prowse, que é o homem das bolas paradas, e quem viu o primeiro vídeo lembra bem das assistências. Então, faltas, é bom porque ele levanta a bola na área, o time faz um golzinho de cabeça ali e tal, é o cara que bate os escanteios. Então o Ward-Prowse aí uma ótima aposta também. E agora a gente não pode mais trazer ninguém de Southampton, né? Porque como eu falei também no primeiro vídeo, são só 3 de cada time. Vamos finalizar aqui a nossa montagem a jato do nosso time com outro meio-campista. Quero colocar um Brazuca no nosso time também, um cara que veio muito bem da última temporada. Talvez o principal nome do West Bromwich. Moto! Foi o destaque do West Bromwich na segunda divisão da última temporada, que é o Matheus Pereira, o nosso brasileiro. Está aqui 6. Tá bom, tá ótimo, uma ótima aquisição para um cara que tem tanto destaque assim no time, né? Deu muita assistência, etc. Temos 2 vaguinhas aqui, segundo a minha pesquisa de mercado, 2 nomes ótimos são o Saint-Maximin do Newcastle, que é o craque do time. O torcedor do Newcastle adora ele é muito bom jogador e participa muito do momento ofensivo do time, então pode ser responsável aí por uns pontinhos que você não esperava, 5.5 baratinho também. E uma ótima opção também é um cara que é artilheiro, para fechar o nosso ataque aqui, que é artilheiro, já demonstrou isso e tá barato também, ele cabe no nosso orçamento, que é ele, Mitrovic. O atacante do Fulham também recém-promovido, mas em quem vale apostar talvez como um diferencial aí. Então nosso time está montado, eu deixei 0,5 aqui no banco para a gente fazer as transferências a partir da próxima rodada, tá? Para ficar mais tranquilo se a gente quiser trazer os caras do City e do United, por exemplo, e a gente ter mais mobilidade financeira nesse sentido, tá bom? Então nosso time está montado aqui, o nosso elenco, né, no caso. Vou salvar as transferências. Salvei. E agora já cai automaticamente na tela de montagem do time para a rodada, tá? Então agora a gente tem que montar o nosso elenco. Para essa primeira rodada, o Nyland já não joga, né? Então eu vou botar o McCarthy aqui. Maravilha. Olhando aqui, eu já sei que eu quero que o Alexander-Arnold joga, que ele tem um jogo contra o Leeds em casa. Então aqui embaixo tá do nome dos jogadores, aparecem os adversários deles. No lugar do Brent White, eu vou colocar o Arnold, porque ele não é titular absoluto do Everton, pode ser que não comece jogando na temporada, tá? Então eu quero que o Arnold saia jogando. O Vinagre eu quero que ele jogue, porque o Wolverhampton é um time forte defensivamente. O Justin, acho que não. Eu acho que eu vou deixar ele no banco pro Davies jogar, que é um jogo em casa, né? Um time do Big Six, então vale a pena. O Matheus Pereira eu vou deixar em campo, porque eu tenho muita confiança nele, eu particularmente, tá? E aí, gente, sempre relembrando, essa aqui é a estratégia que eu estou montando pro nosso time, que vamos usar durante a temporada, inclusive é nosso time, não é meu, tá? É o time que eu vou usar com vocês para jogar, então vocês podem ter ideias diferentes, vocês podem colocar outra escalação, obviamente isso aqui são só algumas ideias e argumentos pelos quais eu estou optando por esses atletas, tá? Eu quero que o Salah jogue, o Ward-Prowse, nesse jogo eu vou deixar ele no banco, pro Aubameyang, e eu quero que o Saint-Maximin jogue também, tá? Então eu vou deixar essa linha de 4 no meio. E no ataque eu vou deixar os 3 jogando. O Mitrovic, por mais que tenha um jogo complicado, a chance dele participar de gols quando o Fulham marca gols é muito grande. E ele não toma pontos negativos se o time dele perder ou sofrer gols, etc. Então eu quero apostar no Mitrovic na frente com o Ings e o Timo Werner. Falta só a gente decidir a ordem dos reservas, que nesse caso eu vou manter assim mesmo, tá? O Ward-Prowse como primeira opção, o Justin como segunda e o Brent White como terceira. E aí falta a gente decidir também o capitão e o vice. Então, para essa rodada não tem muito o que pensar, eu acho que o Salah é a melhor opção de capitão mesmo, então já vou com ele. E para vice, o Aubameyang também é um cara que faz muitos gols, tem um jogo contra um time que acabou de subir e o time do Arteta tá jogando bonitinho, então eu vou deixar o Alba também como vice. Feitas as nossas alterações, salvar o time,
Maravilha. Esse aqui é o nosso elenco para o primeiro jogo da temporada da Premier League. Beleza, montamos o nosso elenco. E agora? Agora é o que eu falei desde o primeiro vídeo. Precisa pensar na temporada como um todo, tá? Então pensar nas rodadas que vem por aí. Para pensar nas próximas rodadas, por exemplo, você pode vir aqui nesse izinho, ó, que são as informações do jogador, e aqui em Fixtures você consegue ver os próximos jogos. Isso aqui, verdinho, vermelho, cinza, é a dificuldade que o Fantasy atribui àquele jogo. Então, tipo, o Fantasy diz que pro Davis enfrentar o Everton em casa é um jogo de dificuldade 2. Enfrentar o United fora é um jogo de dificuldade 4. Então, quanto mais verdinho, melhor. Então, para as primeiras 3 rodadas, o Tottenham tem bons jogos, tá? Então, o Davis foi uma boa pro meu time até a médio prazo ali. E aí você vai pensando nas suas transferências conforme as rodadas passam, tá? Mitrovic, por que eu trouxe o Mitrovic? Vamos ver os jogos dele, ó. Olha os jogos do Mitrovic, ó, os 4 primeiros jogos dele também não tem nenhum vermelhinho, então foi uma boa aposta, tá? Dá pra usar também. É claro que algum desses jogadores aqui vai ter jogos difíceis no começo, tá? Olha aqui, o Rubem Vinagre tem 2 jogos difíceis no começo, segundo a atribuição do Fantasy, mas, e aí, você pode apostar no cara. Olha aqui depois como é que tá, ó, vários jogos tranquilos, ó, 5 jogos em sequência, mais tranquilos para o Wolverhampton, então você também pode usar isso para dar rotação no seu time, etc. Só queria mostrar essa função para vocês, que é muito legal para vocês planejarem as transferências e também o seu time titular para as próximas rodadas, beleza? Gente, então é isso, está pronto o nosso elenco para a primeira rodada do Fantasy, pensando nas próximas e na temporada como um todo. Quero saber as sugestões de vocês, quero que vocês deixem aqui as suas impressões, dúvidas, dicas, etc. Esse é o nosso time, então também se quiserem fazer transferências comigo, fiquem à vontade, me chamem onde quiserem. E é isso, vamos fortes para esse Fantasy, tomara que dê bom, vamos acompanhando o nosso time aí. E aqui na descrição do vídeo eu deixei um link para quem quiser saber mais sobre como jogar o Fantasy que está no nosso blog e também o código da Liga da PL Brasil para vocês participarem. Todo mundo que é nosso fã está lá participando da nossa Liga do Fantasy, então o código está aqui, coloca lá, faça parte. Vamos junto, boa sorte pra nós, boa sorte pra você, abraço, fui!